Antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar que o novo episódio já saiu. Os tempos estão na descrição pra você pular caso já tenha assistido os anteriores. Ou então você pode assistir do começo caso não tenha assistido. O episódio novo tá destacado como novo, é claro. Aproveita o vídeo porque esse anime tá simplesmente insano, meu parceiro. Esse anime tem simplesmente um dos melhores primeiros episódios que eu já vi. É uma loucura. Basicamente, a história gira em torno de um ninja que decidiu abandonar seu clã pra buscar uma vida tranquila com a sua família. Ele se isolou, mudou sua identidade pra evitar ser rastreado pelo clã, mas nada adiantou, porque o clã descobriu sua verdadeira identidade e foi atrás dele, já que dentro do clã é proibido sair e levar uma vida comum. Quem desafia essa regra é caçado e eliminado. E aí, meu parceiro, tranquileba? Luke na voz. E hoje a gente vai fazer um recap de Ninja Kamui. Mas antes de mais nada, é claro, já deixa o like maroto no vídeo, porque eu sei que você é safado e ainda não deu o like. Se inscreve no canal pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Falta só mais 995.800. Eu acredito. Comenta qual o próximo anime que você quer que eu faça um recap. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro episódio começa dentro de um vagão de trem. Um cara tava até mandando um rap lá dentro. Do lado da porta tinha um sujeito claramente nervoso. Ele também era um ninja sendo caçado. E quando ele percebeu que estava sendo seguido, ele saiu correndo desesperado pela cidade. Mano, essa animação é incrível, super fluida, de outro nível. De repente, ele é cercado por outros ninjas. E aí fica a pergunta, como é que eles sabiam que ele também era um ninja? Já que todos os ninjas usam um disfarce para esconder suas identidades. Então, do nada, começa uma batalha intensa. Era tiro, porrada e bomba pra todo lado. Ele luta contra vários ninjas com uma agilidade incrível. Esse anime é simplesmente épico. E olhando assim, você até pensa que esse cara é o protagonista, né? Mas não, ele é apenas mais um dos ninjas que tá sendo caçado pelo clã. A luta mal começou e o cara já chegou dando um soco no estômago. Era sangue pra todo lado, sem dó nem piedade. O líder dos ninjas agarra o cara que tava fugindo e simplesmente arranca sua cabeça. Depois usa um truque lá pra ver quem ele realmente era. E aí, finalmente a gente conhece o nosso protagonista. Um sujeito que largou a vida de ninja há um tempão e agora tá lá na roça colhendo milho. Ele vive numa boa com a família. Tem um filho pequeno que é a cara dele e os dois estão sempre zoando juntos. Mas o moleque nem imagina que o pai é um ninja sinistro. Tem também a esposa, que é uma gatinha. E esse gato gordo. A vida dele seguia tranquila. Era um cotidiano normal. E até aí você pensa que o filho vai ser um dos ninjas todo poderoso, o Pique Naruto, mas calma lá. Daqui a pouco vocês vão entender. Os dias passavam e mais notícias pipocavam nos jornais. Mais ninjas sendo assassinados por esse clã. Ele percebeu que em algum momento esse clã ia chegar até ele. Então ele precisava estar preparado. Daí tem uma cena muito fofa. Eles reunidos em volta da fogueira, assando um churrasco, curtindo aquele momento em família, né? E logo no primeiro episódio a gente já fica conectado com essa família de uma forma brilhante. O pai até começou a tocar um violão. Foi lindo demais. Então depois do churras ao redor da fogueira, a mãe do garoto abraça todo mundo e diz que ama eles. Nessa hora até eu já me sentia parte da família. Então do nada o nosso protagonista acorda de um sono profundo, sentindo uma atividade suspeita se aproximando da casa. E quando ele vai lá investigar pra ver o que era, você já deve imaginar, né? Todo o clã de ninja tava lá esperando ele, prontinho pra um ataque surpresa. E assim começa outro combate cabuloso. E só tem monstro aí, tá? Eu que não queria lutar contra eles. O pau tava rolando solto. E mesmo que o nosso protagonista tenha conseguido aniquilar alguns ninjas, no meio da luta ele levou 2 agulhadas no pescoço. E adivinha, essas agulhas estavam envenenadas. Então ele acabou perdendo as forças e caindo no chão. Ele ouviu o grito do seu filho e começou a se rastejar em direção ao quarto. Mas quando ele chegou lá, o quarto tava cheio de ninjas. E aí que a gente tem o primeiro plot twist da história. A sua família toda tava morta. Sim, sua esposa e o filho foram assassinados. E mano, essa cena teve um momento brutal. Quando o líder dos ninjas enfia uma espada no pescoço da esposa dele enquanto ele olhava. Esse anime simplesmente não poupa a violência em momento algum. O cara ficou puto, é claro. Mas recebeu um golpe por trás que acabou perfurando seu coração. Então ele caiu no chão e a última visão dele foi a sua família morta. Nesse momento a polícia já tava chegando no local. Então os ninjas tiveram que recuar. Mas antes de recuar, é claro, o líder foi verificar se o nosso protagonista tava morto. E sim, ele tava morto. Assim que os policiais invadiram a casa, eles viram que todo mundo já tinha ido de base. Então todo mundo foi levado pra funerária, né? Pronto pra ser enterrado. Mas por algum milagre ele acabou acordando. Ele conseguiu superar a morte. Foi realmente um milagre inexplicável. E assim que ele recuperou a consciência, ele lembrou de tudo que tinha acontecido. E o peso foi tão grande pra ele, que mesmo ele sendo um ninja, mesmo ele estando acostumado a matar, ele ainda sentiu o amor e a perda da sua família. Papo reto, foi muito triste. Isso mostra que mesmo ele sendo frio e calculista, ele ainda tem sentimentos. Então ele foi levado pro hospital e ninguém conseguiu explicar como que ele conseguiu sobreviver, já que todos já tinham dado ele como morto. Quando descobriram que ele tinha retornado à vida, 2 agentes do FBI foram investigar ele, tentando descobrir se ele sabia quem que estava por trás desses assassinatos. O milagre da sua sobrevivência foi tão grande que esses agentes nem acreditaram que ele seja um humano. Na verdade, eles acharam que ele era um monstro, mas ele não conseguia nem falar direito. Então o agente do FBI só deixou o cartão dele lá e falou pra ligar se soubesse de alguma coisa. E quando anoiteceu, é claro, esses agentes ficaram de vigia, observando ele no terraço do hospital, sentado em uma cadeira de rodas, processando tudo o que tinha acontecido. Mas antes disso, ele tinha pedido pra se despedir da sua família, que já tava todo mundo morto. E quando ele viu que eles realmente tinham batido as botas, foi nesse momento que a vida dele ficou ainda mais sombria. Vários ninjas começaram a tentar atacar ele no terraço do hospital, e ele mesmo doente, em recuperação, saiu aniquilando todo mundo. E é claro, como todo anime de ninja, teve uns ninjutsu muito cabulosos. E mano, papo reto, que cena absurda foi essa? Ele passou a lâmina em todo mundo sem dó nem piedade. Agora ele tá com sangue nos olhos, né? Depois disso, ele sai quebrando todo mundo que tava esperando ele dentro do elevador, sai fatiando geral. E quando ele se
se deparou com o líder daqueles ninjas, o cara que matou a sua esposa. Ah, meu parceiro, uma coisa eu posso te garantir, a vida desse cara nunca mais vai ser a mesma. Nem o próprio líder dos caras entendia como é que ele não morria. E mais uma vez ele lançou outro ninjutsu cabuloso, criando um clone sombrio, e teve mais uma trocação insana. O líder até tentou fazer alguma coisa, mas agora ele tá simplesmente imparável. Ele tá frenético, determinado a ter sua vingança. Quem tiver no caminho dele vai pra casa do chapéu. E nesse momento a gente descobre que aquela era uma identidade falsa. Ele conseguia mudar sua aparência usando uma espécie de máscara tecnológica. Eu não vou mentir, eu prefiro a aparência anterior. Aquele loirão barbudo tava muito louco, mas essa versão original tá mais sombria ainda, né? Então depois de tudo isso ele voltou pra casa, quebrou uma parede e encontrou uma caixa secreta, com tudo que ele precisava pra concluir sua vingança com o maior estilo. Quando ele abriu a caixa ele viu algumas fotos e uma máscara, e ainda começou a tocar uma música que fez todo mundo querer chorar. Então ele mostrou toda a família dele tava disfarçada, e agora que ele perdeu tudo, obviamente ele não tem mais nada a perder. Então você já imagina o que esse cara vai fazer. Ele vai incorporar o John Wick ali, então se prepara porque daqui pra frente só vai ficar melhor. No segundo episódio eles deram uma explicada básica sobre o que eram esses ninjas, e o que eles faziam, né? Segundo eles, esses caras agiam meio que nas sombras pra tentar trazer paz pro mundo, só que resolveram cortar as relações com o governo japonês. Aí começaram a ser dominados e controlados por uma força misteriosa, que tá em outro nível, e a gente ainda não sabe o que é. Por conta disso, o lance da arte dos ninjas ficou super secreto, ninguém podia saber sobre isso, e é por isso que quem pulasse fora do clã era perseguido até a morte. Vários ninjas não queriam nem saber e caíram fora, vivendo na mó paz. Mas agora eles estão sendo caçados pelo próprio clã. Essa é a versão reversa de Naruto, como se o clã tivesse perseguindo o Itachi. Depois disso, Logan teve um delírio e acordou de um pesadelo. Acho que tá meio tarde pra falar isso, mas Logan é o nome do protagonista. Mas aí a vingança vai começar, meu parceiro, porque o ninja que matou a mulher e o filho dele tava lá, amarrado na frente dele. Agora que é nóis. Pode ter certeza que você vai gostar do que vem pela frente, porque pode demorar, mas a vingança chega. Que não tem essa de perdão, não, perdão. Ninguém vai se segurar, não, vai seguir o caminho do ódio. Então depois que ele espancou o cara, ele caiu no chão igual bosta. Ele já tava no limite, né? E aí aparece aquele gato gordo. Aparentemente ninguém focou o gato no meio da invasão. Jungle Diff. Ele foi salvo por um velho que também era ninja e curandeiro. Esse velho percebeu que o Logan usou umas paradas ninja bem cabulosas, a tal da consciência absoluta. Uma arte bem poderosa, mas o custo é alto, e pode até custar a própria vida. Quando o velho viu o Logan com um buraco nas costas, ele nem acreditou que o cara ainda tava vivo. Só pode ter sido um milagre, porque a facada que ele levou foi braba. Mas o Logan tá vivo, só pra concluir sua vingança com estilo. O Logan levou só uma picadinha e já acordou pronto pra porrada. Ele só queria se recuperar pra dar outra surra naquele ninja. Então ele chegou lá onde o cara tava pendurado há dias, com a faca na mão, e agora o negócio vai começar. Agora é só coisa boa. Tô até emocionado, porque você pensa que ele matou o cara, né? Que nada. Ele deixou ele vivo porque ele vai ver o que é sofrer. Vai conhecer a verdadeira dor. Então ele começa a meter a adaga no cara, e eu não sei nem se eu posso mostrar isso. E ele foi fazendo a mesma coisa dia após dia. O cara já não aguentava mais de dor. O maluco passou uns bons dias só levando facada e água na cara pra ficar acordado. E esse maluco não tem noção do perigo. Ele não pode fazer literalmente nada contra o Logan, e ele tem a ideia genial de começar a zoar a mulher e o filho dele, falando que ele faria tudo de novo. E o cara tava parecendo aqueles brinquedinhos que você enfia a espada no barril e o pirata pula. Foi fofo demais. Então depois que o cara zoou a família do Logan, aí o bagulho ficou sério, porque ele decidiu botar fogo no maluco, jogou gasolina nele e acendeu um fósforo, bom pra dar uma esquentadinha, né? Enquanto isso, o FBI tava tentando descobrir quem que era esse cara. Tava todo mundo perdido, porque o maluco é bem estranho, né? Então foram perguntar pra hacker do FBI, e ela descobriu que o nome do Logan na real era Joy Logan, e na real da realidade era tudo um nome falso. Até a família dele nem existia, o nome no caso. Aí eles sacaram que o bagulho era sério, porque todo mundo que foi eliminado tava na mesma vibe, todo mundo com nome falso. Enquanto isso ele tava lá, se armando pra invadir a base dos ninjas e acabar com eles. Subiu na moto e foi na sede de vingança. Mas quando ele chega lá, adivinha, cadê todo mundo? Simplesmente sumiram, sem deixar rastro pra trás. Ele rodou todos os pontos de encontro dos ninjas e não achou ninguém. Então ele resolveu ir pro bar tomar uma biritinha pra relaxar. Só que chegou uns policiais querendo pagar de fodão. O policial ainda chegou dando um tapão na bunda da garçonete. Então eles começaram a pegar o dinheiro do dono do bar. E Logan tava lá, tranquilão, tinha nada a ver com isso. Mas um dos policiais resolveu encher o saco dele. Aí meu parceiro mexeu com o cara errado. Ele tomou logo uma chave de braço, um soco na garganta, que caiu no chão igual o boss. Então ele deixou o dinheiro pago e tava indo embora. Só que o outro policial não ia deixar barato assim não, né? E foi vingar o amigo dele. Mas mano, o que o Logan fez com esse policial, não sei nem descrever o que ele fez. Ele simplesmente humilhou esse cara, fez ele sair voando sem nem encostar nele. Então ele vai embora e resolve bater um papo com aquele mano do FBI, o tal do Mike Morris, que deixou o cartão de visitas com ele no hospital. Então ele ligou e o policial começou a fazer umas perguntas, e tentou ganhar um tempo para hacker rastrear a localização dele. Mas antes que ela conseguisse, o Logan quebrou o celular no meio. Então ele liga de novo de outro celular e o agente atende desesperado. E o Logan fala que se ele tentar mais uma gracinha, ele vai perder a chance de falar com ele. Então ele mandou a gente escolher um lugar para eles irem conversar. Ele ficou até surpreso dele poder escolher o lugar. Então ele fala para eles se encontrarem num barzinho às 8 horas. Então a hacker tava quase conseguindo rastrear ele de novo. Mas na hora que ele ouviu o endereço, ele já quebrou o celular de novo. Ele tava com uma bolsa lotada de celular. Ninguém vai rastrear ele aqui não. Então o Logan foi bater aquele papo com o tal do Mike Morris, que queria conferir se era ele mesmo. Então a gente simplesmente
com uma arma e aponta pra cara do Logan, que ele não devia ter feito isso, porque se o Logan quiser, ele corta essa bala no meio, ou pega ela no ar e arremessa de volta na cabeça dele. E ele pensou que o Logan era só um cara comum, que ia ficar com medo dessa arma apontada pra ele. Mas enquanto ele tava lá com a arma apontada, os motoboy entravam e saíam com encomenda. Eles estavam trazendo um estoque que era do velhinho dono do bar. Mas quando o terceiro motoboy chegou, ele era um ninja disfarçado, que tava lá pronto pra quebrar o Logan na porrada. E aí começou uma treta épica, mano. O Logan tava dando uns ataques tão cabuloso que nem o Popó escapava. E ele ainda fez isso enquanto defendia o agente do FBI, tá? O cara é multifunções. E o ninja que tava contra ele tinha até 4 braços, mas na real eram 2 ninjas juntos, tipo um clone das sombras tentando pegar o Logan na trairagem. Mas o Logan desviou de tudo e mandou um jutsus absurdo. Ele spawnou uma fumaça e criou uns braços pra poder lutar com ela. Tava uma confusão e o Logan fez até as facas dele pegar fogo. A batalha continuou e foi um troca-troca de golpe alucinante, com direito até a bola de fogo. Então uma hora o Logan arremessou a faca, que pegou na cabeça do clone do original ao mesmo tempo. Foi pique aquela cena do Deadpool que ele só tinha uma bala e acertou 3 caras ao mesmo tempo. Fala aí se esse cara não é um ninja absurdo. Então ele vai lá e revela pro Mike Morris que ele é ninja. E o agente fica incrédulo, mas não dá nem pra falar que não acredita depois de ver tudo aquilo, né? Mas depois dessa luta toda, chegou uns caras fuzilando tudo. Eram os companheiros do ninja que tinha acabado de tomar um pau. Então eles conseguiram se esquivar dos tiros de boa. Mas um dos ninjas simplesmente sacou um lança-foguete do bolso. Então ele atirou e explodiu tudo no lugar, tudo. Se aquele lugar antes era um bar, hoje nenhum lugar é mais. O Logan espertão já meteu o pé e foi parar em cima de um prédio. E o Mike percebeu que as armas dos ninjas cortavam até cerâmica sem desgastar. E logo em seguida mostrou a imagem de um cara falando sobre a tecnologia da empresa Alza. A tecnologia desses caras era de outro mundo. E o Mike já começou a ter uns pensamentos estranhos sobre eles. Depois disso, mostra simplesmente ninguém menos do que o chefe dessa organização toda. O cara que lidera todos os ninjas que estão matando todo mundo. E ele tá conversando com alguém lá, falando que o tal do Rigan tá vivo. E sim, o verdadeiro nome do Logan é Rigan. Se fosse Hidan, ia tá tudo explicado. O porquê que esse cara morre 1 milhão de vezes, mas não morre de verdade. Certeza que o criador desse anime é fã de Naruto. O episódio 3 começa com um monte de corpos jogados no chão. O chefão da máfia tá fugindo de alguém e começa a rezar pros deuses salvarem ele desses demônios. E por mais irônico que pareça, um demônio realmente aparece atrás dele e começa a apertar todo mundo até virar soco de humano. O carro bate e explode logo depois disso. E aparece esse taradão olhando pra foto do Logan, lambendo a tela do celular. Parece até você beijando um print da Nico Robin que você achou no Pinterest. Lá na casa do tarado, ele tá comendo logo uma picanha. Esse aí fez o L. Então chega o chefe dele, o boss, e esse daí é o mestre Yamagi. O tarado fala que aquela missão foi muito chata e pede pro chefe deixar pra outra pessoa cuidar disso na próxima. Mas o chefe fala que uma espada não tem vida própria, ou seja, um subordinado não escolhe quem ele tem que matar. O tarado fala que usar máscara e agir igual ninja não faz o estilo dele. Pra falar a verdade, esse daí tem mais cara de quem sai andando na rua de cuequinho. Ele fala pro chefe que os seus ideais são ultrapassados e pergunta se ele não tá preso a nenhuma figura do passado. E claramente aí ele tá falando do Logan, mesmo que esse seja só o nome falso dele. O Yamagi fala que exilados não são mais ninjas, então eles viram inimigos assim que saem da organização. Todos eles têm que ser eliminados pra evitar que vazem informações. E como eu falei, o verdadeiro nome do Logan era Rigan. Ele era um dos melhores ninjas da história do Japão e ele dominou diversas técnicas de luta. E quando o assunto é exterminar a existência do alvo, ele é profissional. Eles já deram uma série de ataques fatais, mas o cara parece barata, não morre de jeito nenhum. Então falam que ele deve ter usado algum truque secreto, um que só os ninjas antigos podem usar. O chefe fala que eles podem não conseguir eliminar o Rigan se não descobrirem qual é esse truque. O tarado volta com os papos obviamente tarados, que eu não vou comentar pra não perder a monetização desse vídeo. E depois pergunta de um outro cara, um tal de ceifador. Em um galpão abandonado, um cara tinha acabado de passar o facão em um maluco. E aparece esse tal de ceifador, falando que usar sua espada sem orgulho é apenas violência. Ele fala que ensinou isso pro cara faz muito tempo, então aparentemente o ceifador era o seu sensei. Ele pergunta quantos ex-colegas ele já matou, e diz que a essência da organização foi corrompida. O ceifador fala que aqueles que honram as antigas tradições, tipo o Rigan, nunca vão sucumbir sob pessoas como ele. Então vai mostrar como o cara que foi seu mestre luta de verdade. O malucão dá uma rajada de vento que quebra tudo ao redor, mas o ceifador sai intacto. O maluco fala que ele não vai conseguir escapar do próximo golpe, mas percebe que a espada do ceifador tinha sumido. Então ele olhou pra baixo e ela tava fincada no meio do seu peito. E por algum motivo que só Deus sabe, com essa espadada no peito, a máscara dele quebrou. A espada atravessou seu corpo, fazendo ele cair no chão. E em seus últimos momentos, ele diz que vai pro poço do inferno e vai esperar o ceifador se juntar a ele lá. O tarado fala pro mestre que o ceifador deve ser o primeiro que vai querer ir atrás do Rigan, mas o Yamagi já falou que proibiu o ceifador de ter qualquer tipo de combate com o Rigan. Então corta pra delegacia e os policiais estavam falando que toda aquela briga dentro do bar foi feita por uma máfia que tava disputando o território e usava aquele lugar pra lavagem de dinheiro. Mas o Mike fala que eles estão viajando, porque aquele lugar não lava nenhuma panela suja. Mas o policial fala que a investigação já foi concluída. E esse é o resultado. O Mike pergunta se os superiores mandaram ele responder isso. E adivinha, o chefe aparece logo atrás dele. Ele chama o Mike pra dar um rolê e sentam numa pracinha pra conversar. O chefe fala pra ele se afastar porque não vai conseguir ajudar ele se ele continuar se metendo onde não deve. Fala pra ele pensar bem e só aceitar a aposentadoria. Ficar pescando o dia inteiro enquanto bebe meio litro de cerveja todo dia. Mas ele fala que prefere um refri bolado. Então o chefe fala que vai providenciar junto de uma vara de pesca. E o Mike pergunta se essa vara vai ser feita pela Alza. Sim, aquela mesma empresa da tal da tecnologia avançada. Esses caras estão muito
muito suspeito. Depois dessa pergunta, o chefe vai embora e manda ele descansar, já que as pessoas tomam decisões ruins quando estão cansadas, e manda ele não voltar até o dia da aposentadoria dele. Esse é seu conselho como ex-parceiro. E lá num lugar isolado, o Higa tava forjando uma espadona. Tava naquele pensamento, lembrando da morte da família dele. E ele começou a passar mal. Parecia que ia botar tudo pra fora. Aí ouviu um barulho de um carro chegando e saiu pra ver quem era. O Mike apareceu falando que ele tem muita coragem de ficar num lugar desse. No meio do nada, diz que nem o GPS tava achando esse lugar. Mas ele fala que assim era mais fácil de ver quem chegava. O Mike até disse pro dono do bar que ia pagar pelos estragos, mas não esperava que o lugar inteiro ia ser destruído. E o maluco trouxe até um pato pra eles cozinharem, mano. E coitado desse pato, todo fofo ali, os caras vão fazer logo um rango com ele. Mas tá, daí o Mike foi explicar pro Higa que a Alza e os ninjas tinham alguma conexão. Então eles estão trabalhando juntos de alguma forma. Mas o Higa tá tão puto que não importa quem cruzar o caminho dele. Pode ser a Alza, os ninjas, ceifadora ou até sua avó. Quem ficar no caminho dele vai tomar uma no pote, só pra ficar esperto. E o cara do FBI até fez uma parceria com ele, mas deixou claro que quando tudo isso acabasse, ele ia ter que prender o Higa. Então eles fizeram uma trégua temporária. E o Higa deu uma bebida pro Mike tomar, que ele achou que era álcool, mas era só energético, pra dar aquele gás e pegar uns ninjas, né? O Higa falou que é bebendo que se forma aliança. O cara é gente fina demais, ué. Foi nessa hora que o pato chegou lá. Meu parceiro, os caras vão assar o pato. Aí o Mike foi conversar com o assistente dele, e a mina chegou num Fusca cabuloso. O Mike até chamou o Fusca dela de ferro velho, mas o Higa chegou lá todo entendido, dizendo que o carro foi projetado por um cara incrível, um dos melhores carros que existem, mas só faltou ser azul, né? Pra dar um Fusca azul na cabeça desse Mike Morris. E a mina sacou que o Higa tem bom gosto, já tá toda interessada nele. Então ela mandou todo mundo entrar dentro do Fusca, pra bater um papo lá dentro. E lá dentro começou a aparecer várias telas que transformou o carro num verdadeiro computador móvel. Esse bagulho tá simplesmente absurdo. Então eles ficam lá investigando sobre a Alza, essa organização que domina toda a tecnologia do mundo e praticamente controla tudo. E pelo palpite deles, ela tem parceria com os ninjas. Então coisa boa não é, né? Porque os ninjas existiam pra trazer paz pro mundo, mas agora tá parecendo que eles querem é dominar o mundo. Aí apareceu aquele cara que aparece em todo o trailer da Alza, que fica lá no outdoor, roubando atenções. E esse cara não tem uma cara muito boa não, meio suspeito. E eles estavam projetando um drone lá, que segundo eles vai mudar a vida das pessoas de alguma forma. E o cara chamou toda essa tecnologia de magia. Aí ele foi direto no gabinete do líder dos ninjas pra trocar uma ideia. Então sim, você vê que a Alza tem parceria com os ninjas. E os caras tão lá, de boa, na mó paz, tranquileba, suave na nave. Pra mim isso não é inimigo. Mas rolou uma treta entre a Alza e os ninjas, porque basicamente a Alza criou uma arma e precisava testar nos ninjas pra ver se era eficaz. Então ele foi lá e testou num ninja exilado, né? Mas parece que o líder não gostou muito não. Parece que ele quer caçar os ninjas ele mesmo, um por um. Ele fala que a parceria vai se manter, mas manda ele nunca mais repetir isso de novo na vida dele. Daí voltando pra aquele Fusca monstruoso, enquanto eles estavam lá pagando de pesquisador, o Fusca começou a ser atacado, parça. Várias lâminas perfurando o teto do carro, danificando uma beleza de carro dessa, aí não dá, né? O Higa salvou a galera, desviou de todos os golpes, e ele ainda saiu de dentro do Fusca no maior estilo, todo parkour. Então ele saiu na porrada cabulosa com aquele maluco. E esses caras gostam de usar um lança-foguete, mas assim que ele dá uma facada bem dada naquele maluco, ele tira um dispositivo que tava grudado nele e joga ele de cima do prédio. Então o tarado tava só de olho nele por uma câmera, mas o Higa passou a faca no pescoço, tipo, vou acabar com sua raça, maluco, e quebrou a câmera só com o poder da mente. Depois disso a polícia chegou pra salvar os dois agentes que estavam feridos dentro do Fusca. O Higa feliz que ninguém tinha morrido, mas um dos celulares dele começou a tocar, um no meio daqueles 500 que ele tinha. Então quando ele atende, um cara fala que finalmente eles vão poder conversar, e chama ele de Higa. Então o Higa fez uma cara de surpresa, porque o cara sabia seu verdadeiro nome. E pior ainda, ele tinha seu telefone. O episódio 4 já começa com o Higa recebendo uma ligação de alguém muito suspeito. A voz desse cara já fez o olho dele até arregalar. O maluco do outro lado da linha parecia muito importante, e ele já sabia que o Higa tava de olho na Alza, aquela empresa gigante que controla o mundo todo. Esse cara ligou pro Higa querendo ajudar, mas ele não sabia se dava pra confiar não. Aí o cara mandou um poema ninja que só os malucos cabulosos do antigo clã conheciam. Então o Higa percebeu que ele também era um ninja exilado. Daí mostra o Mike Morris com um papelzinho na mão, e tinha uma mensagem toda fofa da filha dele, falando que amava ele e que ele era um herói. Quando o Mike foi procurar a esposa, ele encontrou ela e mais alguém lá, mas essa pessoa tava enrolada no lençol e pronta pra ser enterrada. E a esposa dele ficou puta da vida, porque ela fala que só porque ele é do FBI, ele tem que proteger todo mundo a todo custo. Aí o Mike ficou ferido no hospital e não apareceu quando a família mais precisava. Enquanto ele lembrava daquela pessoa toda embalada, ele olhava de novo pro desenho da filha dele, o que faz parecer que aquela pessoa que ia ser enterrada era a filha dele. Parece que ela sofreu um acidente de carro ou alguma coisa do tipo. Aí o Higa foi até o hospital trocar uma ideia com o Mike, já que eles fizeram uma trégua e estão juntos pra derrubar a Alza e os ninjas. Mas o Mike jurou que quando tudo isso acabar, ele vai atrás do Higan e vai prender ele, como se ele conseguisse, né? Daí o Higan contou tudo sobre a ligação que ele recebeu, e o Mike ficou na dúvida se ele devia ou não confiar nesse cara. Mas como o maluco recitou aquele poema ninja antigo, o Higan decidiu que vai confiar nele. Mas se esse cara der mole, meu parceiro mexeu com o cara errado. O plano do Higan agora é invadir a sede da Alza e caçar pistas sobre os ninjas. Ele quer encontrar o Yamagi, que é o verdadeiro chefão dos ninjas, e quebrar a cara dele por tudo que ele fez com a família dele. E a Alza tá no meio de tudo isso aí, já que eles querem dominar o mundo e estão desenvolvendo essas armas cabulosas. Daí o Mike pergunta pro Higan se a esposa dele sabia que ele era ninja. E ele fala que sim, né, já que ela também era ninja. Falou até que eles tinham quebrado as regras, já que os ninjas não podem se relacionar e muito menos ter uma família. Daí mostra uma reunião do dono da Alza com um monte de ninja, e eles estão debatendo sobre como o
Regan é cabuloso. Tem até um maluco que tava cagando pra reunião e só queria saber se o cabelo dele tava bonito. Ficou meia hora penteando aquele topetão dele. Nunca se sabe, né? Vai que aparece umas gatinhas aí. E o dono da Alza tá todo animado pra ver o Regan lutar. Ele quer coletar o máximo de dados possível na luta contra ele. O taradão começa a falar merda e o Yamagi fica de saco cheio. E começa a enforcar o maluco por telecinese. Esse poder aí é apelão demais. Então mostra uns ninjas em ação quebrando todo mundo na porrada. Esses aí eram o Regan e seus companheiros alguns anos atrás, quando ele ainda não era um ninja exilado e fazia parte do clã. Esses três eram tipo o time 7 do Naruto, os mais cabulosos que tinha. Eles eram tão foda que cada um recebeu uma arte ninja secreta. Eles não podiam contar pra ninguém sobre essa arte deles. Vai que eles têm que lutar entre si no futuro, né? Eles também são obrigados a largar seus nomes verdadeiros e adotar novos codinomes. Então assim surgiu o Regan, a Mari, que virou sua esposa, mas antes era só parceira de equipe, e o Zai, que é esse mano todo cabeludão. Daí eles foram beber pra comemorar a aliança antes de uma nova missão. Eles invadiram uma mansão pra acabar com todo mundo, só que a Mari ficou com dó de matar uma mãe com um bebê lá. E nessa que ela teve dó, a própria mulher que ela não queria matar já deu uns tiros nela. Aí não tinha como, né? O Regan teve que acabar com ela. Então chega mais cara pra meter bala neles, e eles pulam pela janela, caindo direto na água. E como a Mari tava inconsciente depois de tomar todas aquelas balas, ela acabou engolindo uns 3 litros de água. E o Regan teve que fazer respiração boca a boca nela pra poder salvar. Quando a Mari acordou, ela falou que o Regan tinha que sair de lá o mais rápido possível. Ela já era um caso perdido e só ia atrasar ele. Mas ele falou que jamais ia abandonar ela. Então ela pega uma kunai e tenta cortar o próprio pescoço. Mas o Regan pega a faca com a mão e fala que não vai deixar não. Ela fala que assim a missão vai falhar, mas ele não tá nem aí pra missão. Ele já tá apaixonado nela, pronto pra quebrar aquela regra de que ninjas não devem se envolver. Então eles já dão aquele beijão cabuloso e aproveita que não tem ninguém na caverna pra fazer atos libidinosos. Depois de uma eternidade, o Zai chega na caverna e os caras tava quase congelando de frio. Daí volta pro presente na hora de invadir a sede da Alza. Só que a sede da Alza é protegida por uma barreira impenetrável. Quem tentar entrar sem permissão toma bala. Mas o Regan tem um plano, ou pelo menos o informante dele tem. Ele vai pelo subsolo e o ninja que ligou ele vai desativar a barreira por 5 segundos. Daí o Regan tem que passar por todo mundo nesse tempo aí, sem ser detectado por ninguém. Daí ele passa por uma janelinha apertada e tá dentro da Alza. E ele já até colocou a máscara dele porque o bagulho vai ser cabuloso agora. Ele pula pelo guarda em um ponto cego que nem o guarda e nem a câmera conseguem pegar ele. Ninja é um bagulho cabuloso mesmo. Então ele sai se esquivando de um monte de armadilha laser e consegue passar por tudo, impecável. Só que por causa de uma única gota de suor, o alarme disparou. Agora já tá todo mundo sabendo, ele vai ter que se virar nos 30. Então ele chega naquela barreira que o informante falou e ele vai ter 5 segundos pra atravessar. Só que nessa, adivinha quem aparece? O ceifador, que dá um ataque nele e manda ele pro outro lado da barreira. Daí o Regan olha no olhinho dele e fala: Zai? Ô, Maga, ele mesmo. O ceifador era seu antigo companheiro Zai. Por essa você não esperava, né? Nem eu. No episódio 5, o Regan pergunta pro Zai se foi o Yamagi que mandou aqueles caras pra ir matar a Mari, sua esposa que foi pro Beleléu. Mas o Zai fala que quem tenta enganar a morte ainda continua na sombra dela. Filósofo demais. Fala que o Regan vai morrer e vai embora. Depois aparece o Mike Morris falando com a Emma no telefone. Eles estão procurando um cara que pode ter informações sobre a Alza, já que ele trabalhou lá por anos e foi demitido injustamente. Mas o esconderijo que a Emma mandou ele olhar era todo fuleiro. Então ele disse que se não tivesse nada útil lá, era bom dela arranjar algo melhor, já que ele pagou o jantar dela. Mas ela fala que se tiver certo, ele vai ter que pagar mais um. Essa daí já encontrou seu sugar daddy. O Mike entra numa lojinha que era uma lan house abandonada, e tinha um maluco lá deitado no galpão enchendo a cara. Esse aí era o Jason, que fica surpreso do Mike saber quem que ele é. Lá naquela reunião cheia de maluco, eles estavam falando que a barreira se abriu por 5 segundos por um erro. E nesse erro, o Regan conseguiu passar. Eles perguntam como é que isso aconteceu e pensam que o Regan teve ajuda de dentro. E como é um anime de ninja, eu vou chamar esses malucos reunidos aí de Akatsuki. O tarado não tá nem aí pra como ele conseguiu entrar, só quer acabar de uma vez com o Regan. Mas o Yamagi fala que o plano ainda é o mesmo. Eles ainda não sabem qual é o poder do Regan, então seria imprudente atacar ele sem pensar. O tarado propõe que eles deixem ele entrar na cidade e suas forças armadas acabam com ele. Mas qualquer morte ou destruição não seria bom pra Alza. Eles ficam batendo boca até chegar em uma decisão. O dono da Alza fica todo animado falando que lutar com o Regan vai permitir que eles testem várias armas novas. Então o Regan tava sentado lá nos esgotos e seu informante liga, falando que a Katsuki Gourmet vai deixar ele entrar pela cidade pra emboscar ele. Eles vão enviar os ninjas mais poderosos pra acabar com a raça dele. E provavelmente ele vai de Cobbs. Então ele manda o Regan não ir. Mas era tarde demais, meu parceiro. Ele quer matar o Yamagi e toda a organização que aparecer na frente dele. Então o informante manda ele entrar em ação às 7 horas da noite. Já que a cidade vai ter uns desfiles nesse horário, não vão poder lutar no meio de todo mundo, né? Lá na Lan House toda lascada, o Jason pergunta se o Mike vai entregar ele pra Alza e ficar com a recompensa. Mas não é isso que o Mike quer. Ele fala que só quer informações pra acabar com a Alza. E depois disso nunca mais vai ter que ver ele. E o Jason não tava querendo colaborar muito não. Mas o Mike dá uma encarada e ele leva ele pra uma passagem secreta muito louca. Lá na cidade da Alza tava todo mundo fazendo contagem regressiva pro desfile. E os fogos finalmente começam. O Regan derrotou todo mundo na sala de monitoramento. E entrou em outro esgoto. Mas ele achava que só quem tava na sala de monitoramento conseguia ver as câmeras, né? Mas o dono da Alza tava vendo era tudo. No esgoto tinha uns 200 ninjas esperando ele. Lá na Lan House eles entraram no esconderijo secreto e o Mike fica surpreso com o tanto de tecnologia que aquele maluco tinha. Se ele quisesse, ele hackeava até a NASA. O Jason todo bêbado fica falando que ele vai acabar com a Alza por terem forçado ele a se demitir. Fala que ninguém acredita nele quando ele fala que a Alza tá metida em um monte de sujeira. Mas o Mike acredita nele. E eles se juntam pra tentar conseguir alguns podres sobre a empresa. O agente pede pro Jason invadir a segurança da Alza. Mas ele fala que se fizer
isso ele tá fudido. Mas agora ele é parceiro de um agente do FBI, então tá tranquilo. No esgoto, o Regan tá passando facão em geral. Só em um anime mesmo pro cara conseguir derrotar 200 ninjas altamente treinados sozinho. Ele taca até uma bomba que sai explodindo geral. Mas se você achou essa bomba da hora, é porque você não viu a próxima. Ele pulou por cima de uma par de ninja, colocou umas 5 granadas na boca de outro ninja. Então sai de fininho e agora sim ele explodiu todo mundo. O ceifador tava no telhado só curtindo os fogos. O Jason dando a vida pra hackear o servidor da Alza. E eles até conseguiram vários dados, mas é tudo inútil. A parte que realmente importava deu acesso negado. E eles só conseguiram uma tabela com vários nomes e números pra identificar umas pessoas. A Alza tava comprando um monte de identidade falsa pra plantar uns espiões. Mas pra eles isso não era nada. Até que o Mike encontrou o nome de quem? Emma Samanda, sua parceira do FBI que ele tinha acabado de pagar o jantar. A dona daquele Fusca cabuloso. E ele se pergunta por que caralhos o nome dela tá ali. Mas antes de conseguir ver qualquer coisa a mais, o alarme dispara e todos os acessos do Jason são bloqueados. Ele olha nas câmeras e tem um monte de marmanjo armada entrando na lan house. Acho que eles estavam querendo jogar um Super Mario lá. Os caras entram de fininho e os dois estavam lá escondidos. Então o Mike liga o fliperama e os malucos enchem o videogame de bala. Mas era tudo uma distração, porque os dois que não são bobo nem nada já estavam metendo o pé. O Mike tá achando que alguém do FBI dedurou ele. E aqueles marmanjos devem ser uns mercenários contratados pela Alza. Lá na cidade, depois de humilhar os ninjas no esgoto, o Regan tava batendo no segurança, nos ninjas e no que aparecesse na frente. O Mike liga pra Emma pra saber o que tá acontecendo, mas ela não atende de jeito nenhum. Será que essa mina é uma espia da Alza e tá traindo ele esse tempo todo? O Mike manda o Jason acelerar, mas esquece que aquela lata velha era dele mesmo. E o carro nem andava direito, imagina correr. Eles esquivam de um caminhão e já eliminam 2 carros, mas ainda tinha um atrás deles. Então o Mike manda ele pisar no freio e vão parar atrás dos mercenários. Assim ele consegue atirar no pote dos caras sem nenhuma dificuldade. Esse aí tem a mira afiada. Mas eles esqueceram que ainda tinha um motorista. Então o Jason abaixa, o Mike atira junto com o motorista. Não mostra quem foi baleado, mas os 2 carros batem numa pedra e se espatifam todos. Na cidade, o Regan já tinha eliminado tanta gente que os seguranças que tinham amor à vida já até deixaram ele passar. Pensaram, se aquele ninja altamente treinado tomou uma surra, você acha que eu vou conseguir? Vou nada, nem tô recebendo tanto assim. Então ele passa por tudo lá e começa a lembrar da família dele. Esse cara não tem um segundo de paz. Depois de entrar na salinha, tinha 4 Power Rangers esperando por ele. O tarado já tava louco pra arrancar o cabaço do Regan. E o dono da Alza só assistindo tudo da esteira. Ele vê um helicóptero passando com o Yamagi dentro e vai correndo pra cima igual louco. Mas o Power Ranger rosa dá um porradão nele e impede a passagem. Os Megazord começam a dar uns combos cabulosos que o Regan não conseguia se defender de jeito nenhum. Até que ele dá um jutsu das sombras e se transforma em 3 cabeçotes cabulosos. Mas o tarado fala que esses truques já estão ultrapassados. Só que era só uma distração pra ele explodir os vidros e se pendurar no helicóptero do Yamagi com uma corda. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, um random já atira no Regan e derruba ele no ar. Ele cai igual bosta no chão e começa a sangrar. Mas ele lembra da família dele de novo. Ele tem que se vingar a todo custo. Então ele usa o mesmo truque que ele usou contra aquele monte de ninja no terraço do hospital. Aquele truque que o velho falou pra ele nunca mais usar, senão ele ia de arrasta pra cima na hora. E ele tira uma agulha do pulso e enfia no ombro, até ficar todo doidão, todo eletrizado. Mas os Power Rangers da Akatsuki são muito rápidos e voltam a combar ele de novo. Mas o Regan enfia a espada na cabeça do robô tarado e joga uma bomba de fumaça, cortando todo mundo pelo ponto cego. Mas ele volta a apanhar dos robôzão. A Power Ranger rosa pega ele pelo pescoço e o tarado rouba ele da mão dela e começa a espancar o Regan. Até que ele para de reagir e o tarado pensa que ele morreu, falando que ele tava esperando mais. E aparece o ceifador perguntando se agora ele entendeu que ele não pode fugir do inferno que ele tá. O Regan tenta acertar ele, mas ele tá tão ferido e lento que até a minha avó desviava desses golpes. Já tava até caindo sozinho. Mas o ceifador, seu ex-parceiro Zai, saca sua katana e se prepara pra arrancar o pescoço do Regan, sem dó nem piedade. Só que algo inesperado acontece. O cara da Alza até cai da esteira. A Power Ranger rosa, que tava dando uma surra nele até agora, salva ele da espadada. Ainda joga uns aparelhos que drenam toda a energia dos outros Megazords e faz eles desligar. E pra finalizar com estilo, pula do prédio com o Regan, joga uma bomba e ativa ela simplesmente encostando os dedos, fazendo essa explosão gigante. Lá na estrada, o Jason carregava o Mike Morris, que tinha sido baleado e tava ferido com toda aquela confusão. E caindo do céu, o Regan começa a perder a consciência. E o episódio acaba deixando algumas dúvidas. Primeiro, quem era esse tal de informante do Regan? Será que ele tem alguma ligação com a Power Ranger rosa que salvou ele? Ou pode até ser que ele mesmo seja o Power Ranger rosa? E segundo, será que a mina do FBI do Fusca cabuloso é uma agente da Alza infiltrada e tá traindo o Mike e o Regan esse tempo todo? Esse anime tá uma loucura. Mano, comenta aí qual foi sua cena favorita. Pra mim foi essa do Power Ranger rosa salvando o Regan e pulando do prédio explodindo geral. Esse foi o recap dos episódios 1 a 5 de Ninja Kamui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Falta só mais 995 mil, eu acredito. Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos assim que lançar, porque tem vídeo novo toda semana. Muito obrigado por ter assistido até o final. Eu vou ficando por aqui, valeu e falou.